O tema de hoje é o homem no mundo, contido no capítulo 17 do Evangelho de Jesus, do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Jesus nos convida. Ele diz: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Esta frase, à primeira vista, pode nos parecer inalcançável, né? Como poderíamos nós, seres ainda imperfeitos, ser perfeitos como Deus? Aí nós vamos ler um trechinho do nosso Evangelho, para que possamos nos situar no nosso assunto de hoje. Então, como eu disse, capítulo 17, o homem no mundo. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. E diz assim: um sentimento de piedade deve sempre orientar o coração daqueles que se reúnem sobre os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purifiquem seus corações, não se perturbem por pensamentos fúteis ou mundanos. Elevem seus pensamentos em direção aos espíritos que evocam, para que eles possam encontrar em vocês as condições necessárias para poder ajudá-los, inspirando-lhes os sentimentos da caridade e da justiça. Não acreditem que, ao incentivar a prece e a evocação dos bons espíritos, desejamos que vocês vivam uma vida mística, que os coloque fora das leis da sociedade, onde estão obrigados a viver. Não é assim. Procurem viver com os homens de sua época. Vivam como eles vivem. Se sacrificarem as necessidades ou até mesmo as banalidades do dia a dia, façam isso com um sentimento de pureza, para que essa renúncia possa ser santificada. A perfeição está inteiramente, como disse Cristo, na prática da caridade sem limites. O dever da caridade se estende a todas as posições sociais, desde a maior até a menor. O homem, se vivesse sozinho, não teria como praticar a caridade. É no contato com seus semelhantes, na luta difícil do dia a dia, que ele encontra a ocasião para praticá-la. Aquele que se isola, priva-se voluntariamente do meio mais poderoso para se aperfeiçoar. Ao pensar apenas em si, sua vida é de um egoísta. Não imagine que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob a observação do Senhor, seja preciso entregar-se ao silício e cobrir-se de cinzas. Não. Mais uma vez, não. Sejam felizes de acordo com as necessidades humanas, mas que essa felicidade nunca tenha um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus, ou entristecer o semblante daqueles que amam e dirigem vocês. Deus é amor e abençoa aqueles que sabem amar. Que assim seja. Bom, quando olhamos aos olhos, do Espírito,
compreendemos que Jesus não nos pede perfeição imediata. É isso que nós conseguimos entender no Evangelho. E sim pela busca constante do aperfeiçoamento, um dia após o outro. O esforço diário para vencer nossas imperfeições e caminhar rumo ao caminho do bem. O item 10, o homem no mundo, nos faz pensar em algo muito importante. Veja, como viver o Evangelho sem precisar abandonar a vida material? Sem nos isolarmos da sociedade ou fugirmos, das responsabilidades que a vida nos traz. Porque a gente vem aqui, escuta o Evangelho, e é tanto compromisso e tanta coisa que a gente tem que fazer da reforma, como que a gente volta lá, sai lá fora e vê as coisas como são. Então essa é uma dúvida que todos nós temos, Como viver essa vida lá fora e tentar viver o Evangelho de Jesus. Quantas vezes ouvimos frases como: se eu não tivesse que lidar com certas pessoas, eu seria muito mais calmo. Ou, se eu pudesse viver longe do mundo, seria muito mais fácil ser bom. Mas a gente tenta se isolar, para ver se a coisa funciona. Mas o Evangelho nos ensina o contrário. O verdadeiro cristão, ele não foge do mundo, ele vive no mundo. E mesmo assim mantém a pureza do coração. Veja, vive no mundo e mantém a pureza do coração. É no contato com o outro que exercitamos a paciência, nos diz o Evangelho. É na convivência familiar que aprendemos a amar de verdade. É nas provas e desafios diários que testamos a nossa fé e a nossa confiança em Deus, nos momentos das dificuldades. Então, valer-se do tempo que passa através de todos, que estamos aqui justamente para crescermos moralmente e intelectualmente, é o caminho. Aprendendo um com os outros. Estamos aqui para aprender com todas as outras doutrinas espiritualistas, com todas as filosofias, das quais estão aí, com todos os conceitos religiosos. Não importa qual seja esse conceito, porque todos eles têm um bom encaminhamento. Tudo a gente aprende, tudo tem um lado bom. Paulo de Tarso, em Romanos, nos dá o recado, veja, e diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que a gente entenda o que Deus quer de nós, nós temos que fazer esse exercício. Temos que estar ligado. Temos que nos conectar. Não é assim? Isso nos confirma que não importa a religião da qual você é fiel e seguidor. O importante é que a nossa renovação se faça através do nosso entendimento das questões, das indagações que todos nós fazemos. Temos que ter respostas. De onde nós viemos? De onde viemos? Qual o nosso futuro como espíritos imortais? Nasceu, viveu, morreu e acabou, é isso? Geralmente a gente aprende assim, E Kardec nos responde que o processo não. O processo é nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tá, lê. Vejam, esse renascer ainda é que faz toda a diferença. Que se faz a misericórdia de Deus. E o Espírito Emmanuel também nos lembra que a Terra,
aqui, é a nossa escola bendita, onde aprendemos as lições do amor, da humildade e do serviço. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, diz o apóstolo Paulo. E trocando em miúdos, no ditado popular, tudo posso, mas nem tudo me convém. Ou seja, viver no mundo é natural, mas não precisamos nos deixar dominar por ele. O homem de bem não é aquele que se veste diferente ou se isola da sociedade, mas aquele que mantém sua consciência tranquila diante de Deus e de si mesmo. E Kardec nos diz ainda, que em sua codificação, que o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei do amor, justiça e caridade. Busca dominar suas más inclinações. Esse é o exercício da reforma íntima. Sente alegria em fazer o bem. É caridoso. E trabalha, vive em sociedade, cuida da família, ensina pelo exemplo e pelo seu caráter. Mas não deixa que o egoísmo, o orgulho ou a vaidade o conduzam. Orai e vigiai. Vigia constantemente seus pensamentos e sabe agradecer e pedir se for necessário através da oração. Esse é o homem de bem. Muitas vezes pensamos que para evoluir precisamos abrir mão de tudo, Mas não é isso. Jesus não pediu que fôssemos pobres de bens. Ele nos pede que sejamos ricos em espírito. É isso que Jesus quer. Ele não se preocupa com o que a gente tem. Ele se preocupa que sejamos melhores em espírito, conduta, moral. Podemos ter nosso trabalho, nossos compromissos, mas que o coração esteja livre do apego e da vaidade. É isso que ele nos pede. O mundo é a escola, acabamos de falar. O corpo, esse corpo físico, é instrumento. A vida é oportunidade. Tudo que vivemos é aprendizado. Cada pessoa que cruza nosso caminho é um convite à melhoria interior. A gente sempre aprende um com o outro. Cada desafio é uma chance de crescer um pouco mais. Cada desafio, vejam. Cada dificuldade, vamos colocar aqui, é uma chance de crescer um pouco mais. Sede perfeitos. Eis o grande chamado do Cristo. Não é uma ordem possível, mas um convite à caminhada. A perfeição é meta para todos nós, mas ela se alcança aos poucos, através de pequenos gestos esses de amor, de paciência, de perdão e de fundamental caridade. Fora da caridade não há salvação. Quantas vezes já repetimos aqui? Deus não nos pede a santidade de um dia para o outro. Ele apenas espera que hoje sejamos melhores do que fomos ontem. E no final do texto ali que eu li a última partezinha, o Espírito, que nos lembra que o verdadeiro mérito está em viver entre os homens. Olha só, o verdadeiro mérito está em viver entre os homens, suportar-lhes as fraquezas, e não me deixar arrastar pelo mal.
Eis o desafio do homem do mundo: viver entre as imperfeições, sem perder a fé nem a bondade. Foi assim que Jesus viveu, né? Entre os homens, cercado de dores e ingratidão. Mas amando sempre, servindo sempre e perdoando sempre. Esse é Jesus. Eu tenho uma historinha aqui. A flor no loto. Vai nos fazer entender um pouquinho melhor. Certa vez, num pequeno lago escondido entre montanhas, nasceu uma linda flor. Era uma flor delicada, de pétalas claras e perfume suave. Mas o lugar onde ela cresceu não era bonito. O lago era cheio de lodo, folhas mortas e insetos. As outras plantas sufocadas pela lama diziam a ela: como pode ser tão pura aqui? Olha em volta, nada presta neste lugar. A flor, no entanto, respondia com serenidade: o sol também brilha sobre o pântano. E a água que me alimenta é a mesma que toca a lama. Eu apenas recebo o que vem de Deus e transformo em perfume. Com o tempo, a flor se abriu completamente e o vento espalhou seu perfume para longe, levando um pouco de beleza e esperança até os campos distantes. O lago continuava o mesmo, com seu lodo. Mas onde antes havia apenas sujeira, agora havia luz, cor e vida. Um pequeno pássaro que passava por ali perguntou à flor: como consegue ser tão bela em meio à lama? E ela respondeu: não é preciso fugir da lama para ser pura. Basta não deixá-la entrar no coração. O homem no mundo é como esta flor no lodo. Vive cercado por imperfeições, desafios e tentações, Mas pode, com esforço e fé, manter-se puro, digno e sereno. Não precisamos fugir do mundo para sermos bons. Precisamos apenas viver nele com o coração voltado para o bem. Assim, o verdadeiro sentido do ensinamento de Jesus. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E é aí, meus irmãos, que devemos buscar o sentido da nossa existência. Estarmos no mundo, mas com o mundo, vejam a diferença. Não ficarmos aqui perdidos, mas descobrir o significado da nossa existência. Porque o espírito também evolui no mundo espiritual. Ele também desenvolve. Mas é preciso a reencarnação no mundo corporal, como nós estamos hoje, todos nós encarnados aqui, os que estão se enxergando, para que possamos aprender com a natureza material. É por isso que temos a necessidade da reencarnação, porque nós precisamos deste corpo. Aquilo que nós não conseguimos aprender com a natureza puramente espiritual precisa ser aprendido no corpo físico. É por isso que a existência corporal se faz necessária. Um exemplo é a doença no corpo físico. Nos ensina. A dor nos ensina a gemer, diz assim. A gente aprende a dor quando não se quer aprender no amor. Nós viemos de um estado muito primitivo quando nós chegamos aqui. Ainda éramos espíritos muito atrasados quando nós chegamos.
Mas nesse desenrolar do nosso progresso intelectual, que é o conhecimento que a gente busca, ele eclode. Ele proporciona o progresso moral da verticalização do amor pelo amor, vejam. Esse conhecimento que vocês estão assim, ó, escutando, quem tem, né, o hábito de vir todas as sextas-feiras, é o conhecimento vindo, algo vocês vão aprendendo, vão indo. E isso é a verticalização do amor para o amor nosso para com Deus. Agora sim, faz todo sentido, né? Quando vem a doutrina espírita, através do Evangelho, resgatar esses preceitos do Cristo, fazendo alusão, referência do que ele falava com parábolas e alegorias, agora traduzidas numa linguagem comum, coerente, digna e muito compreensiva a todos nós, homens no mundo. Homens do mundo. Que possamos então viver no mundo, mas com o mundo, como Cristo nos ensinou, com os pés na terra e o coração voltado para o céu, transformando o nosso lar, o nosso trabalho, a convivência, né, em campos de semeadura do bem. E quando vierem as dificuldades, lembremos, elas não são castigos, são convites à evolução. Que Jesus nos fortaleça, nos inspire a cada dia a sermos um pouco melhores. E que possamos um dia alcançar essa perfeição que Ele convida a buscar. Muita paz a todos, que assim seja.